Olá, sejam muito bem-vindos ao Não Alimente Zumbis. Eu sou o Ale e finalmente chegamos na semana mais esperada do cinema de 2023 com a estreia dos filmes Oppenheimer e Barbie. Da minha parte, me sobrou para falar aqui sobre Oppenheimer, o 12º filme de Christopher Nolan que nós assistimos. Mas será que ele se redimiu pelo último dele, que foi o Tenet? Vamos combinar que... Ai, Nola. Ah, não, é o plantão. A primeira coisa que a gente tem que deixar clara é que não é sobre a bomba atômica. Pode até parecer óbvio, já que o nome do filme é Oppenheimer, mas talvez não seja tão óbvio assim. O que vale aqui é dizer que o filme não vai falar sobre a Segunda Guerra, não vai falar sobre os ataques diretamente em Hiroshima e Nagasaki, ou pelo menos não vai mostrar esses ataques e nem nenhuma relação que pode ter, pelo menos mais visual, quanto a isso. A história é sobre o Oppenheimer. O longa, inclusive, é baseado na biografia Oppenheimer, Triunfo e a Tragédia do Prometeu americano, de Kai Bird e Martin Schwerin, que foi publicado em 2006. E na história do filme nós vamos conhecer aí, ou pelo menos ter uma viagem pela história do Oppenheimer, desde quando ele era um estudante até a criação da bomba atômica e no pós-criação, tendo como grande ponto alto do filme a primeira explosão da bomba atômica, que aconteceu no Novo México em 1945, em julho de 1945, quando eles fizeram o primeiro teste com a bomba atômica chamada Trinity. Um pouco menos de um mês depois, entre 6 e 9 de agosto de 1945, outras duas bombas estariam sendo jogadas contra as cidades de Hiroshima e Nagasaki. A coisa que eu mais preciso destacar para vocês é que realmente Oppenheimer é um filme para ver no cinema. Que esse filme vai além de simplesmente tu assistir um filme na TV. Ele é uma experiência um pouco mais completa e um pouco mais complexa. O que faz nesse filme é extremamente grandioso. A tela de IMAX, se for possível, vai ser muito bom, mas principalmente um cinema que tem um bom sistema de som, porque o som é parte ativa nesse filme, principalmente nas duas primeiras partes do filme. Todo o primeiro ato, onde o Oppenheimer tá indo estudar, porque ele tem essa inquietação na mente dele, ele entende que tem alguma coisa ali que ele precisa saber, que ele precisa estudar, que é essa física teórica que ele estava indo atrás, dessas respostas do universo. Isso é transformado em som, é transformado em imagem na tela para a gente sentir exatamente essa inquietação, e isso passa para a gente quando a gente está assistindo. Realmente uma experiência imersiva muito interessante. Assistir Oppenheimer no cinema só por esse motivo já seria. A gente sabe que o Nolan é mais adepto de efeitos práticos do que de efeitos digitais, e para esse filme ele faz a construção de uma bomba para explodir na cena do teste do Trinity em 1945 no Novo México. Ele realmente construiu uma bomba com a ajuda de cientistas reais que também participaram do filme ali na cena como papéis de alguns figurantes, mas o que eu posso dizer é que é de tirar o fôlego toda a construção que ele faz na cena. Seja visual, seja na preparação para a bomba, na preparação para o dia em que eles vão testar e na explosão em si. É realmente de ficar com o coração na mão esperando que aquilo, parece que a bomba vai explodir dentro do cinema. Além disso, outra coisa que eu gostei visualmente no filme é que ele tem algumas cenas em preto e branco e algumas em colorido. O próprio Nolan disse que tá muito na forma como ele escreveu o roteiro. Nas cenas em colorido foi que ele trouxe uma perspectiva de primeira pessoa. É o Oppenheimer contando a sua própria história. Então ele não só está passando por esses momentos, mas ele está também narrando. É toda uma ação mais objetiva. Enquanto nas cenas em preto e branco, nós temos algumas outras coisas que influenciam na história dele, mas vêm a partir de outros pontos de vista. Aí é como se fosse um narrador externo contando essa história pra gente. Então, o que além de justificar o uso do preto e branco para trazer essa diferenciação, torna essas cenas muito interessantes, principalmente porque nós temos Robert Downey Jr. nelas, que ó, que homem.
O filme também é grandioso no tempo, é o filme mais longo de Christopher Nolan, mas essa duração, ela se justifica dentro da narrativa que ele cria. A todo momento tem uma tensão no filme, aquele sentimento de ansiedade de tu saber o que vai acontecer. A trilha sonora te evoca muito a isso, parece que tu tá sempre no limiar de algum acontecimento grandioso, seja pelo nome Oppenheimer ser muito grande, ou seja pelas situações que a gente vai vivendo ali. Tanto na hora que tu tá explodindo uma bomba, como na hora que ele tá escolhendo estudar na Alemanha num pré-Segunda Guerra Mundial. Tu fica ali pensando, amigo, não é teu momento. Tu é judeu, não é teu momento de ir pra Alemanha pra estudar, seja lá com quem for. O que tu tá fazendo aí? Esse sentimento de ansiedade, de angústia, ele permeia o filme inteiro, que faz com que eu nem senti 3 horas de filme. Passou voando. Outra coisa grandiosa que tem no filme é a escalação do elenco, começando pelo Cillian Murphy, que é perfeito. Vem a indicação do Oscar pra esse homem, com certeza, porque toda essa inquietação do Oppenheimer, essa curiosidade dele saber mais, dele querer construir algo que ninguém fez, o Cillian Murphy passa com perfeição pra gente. Ele é um ator extremamente expressivo e, junto com toda a construção de cena do Nolan, criaram um casamento perfeito. Além deles, nós temos um Robert Downey Jr., que o próprio afirmou ser o melhor papel da carreira dele. Inclusive, ele disse que foi o melhor filme que ele já atuou e que as pessoas devem viver essa experiência no cinema. E realmente eu só posso concordar com Robert Downey Jr., porque realmente ele faz um papel primoroso na pele do Almirante Strauss, que acaba sendo quase que um grande antagonista do filme, se dá pra dizer assim. Eu gostaria de destacar ainda os personagens do Matt Damon, que faz o general que criou, pelo menos que comandou o Projeto Manhattan e que escolheu o Robert Oppenheimer para ser o diretor desse projeto, e a Emily Blunt, que faz a esposa do Oppenheimer, que assim tem 2 das cenas mais fortes do filme, que envolvem o relacionamento dela com Oppenheimer, já que o Nolan traz um pouco disso também, dessa parte da vida amorosa, digamos assim, dele. As cenas dela são realmente tão impactantes quanto a da explosão da bomba. Agora, uma coisa que a gente precisa comentar são sobre as posições que o filme toma, porque afinal nós estamos falando de um ataque que matou milhares de pessoas em Hiroshima e Nagasaki, e por mais que o filme não seja focado nisso, tem toda a forma como um filme americano apresenta um personagem ilustre americano que criou uma arma que os americanos usaram na guerra e que muitos têm orgulho disso, da forma como ela foi usada, afinal, fez com que eles vencessem finalmente a Segunda Guerra Mundial. Então, com certeza, em vários momentos, o filme vai exaltar o Oppenheimer como esse grande, quase como um grande herói da história americana, por mais que ele tenha feito esse objeto de destruição. Claro que o Nolan não se abstém de puxar um pouco a culpa, fazer essa meia-culpa para os americanos, de que tipo, nós matamos muitas pessoas inocentes, por mais que a gente tenha todas as justificativas que a gente podia ter. O Japão tinha atacado os Estados Unidos, o Japão jamais ia desistir do final da guerra, nunca que eles iriam se render, a não ser que houvesse uma grande demonstração de força, e talvez esse seja o argumento mais usado no filme para justificar a aplicação das bombas. Por mais que o Oppenheimer diga que ele só construiu as bombas, a responsabilidade de quem usa elas, aquela velha história, né? Nós só fabricamos armas, a responsabilidade do que elas fazem é de quem as usa. Tô falando há horas que o filme não é sobre bomba, mas eu só falei sobre bomba, né? Mas vale ressaltar que o terceiro ato do filme também é muito bom, porque traz muitas reflexões sobre as consequências das coisas que a gente faz. No caso do Oppenheimer, ele foi um ilustre cientista, mas que após ter o seu uso descartado, também foi deixado de lado pelo governo e tratado como um traidor. Porque logo depois que as bombas atingem as cidades, ele é batido realmente por um remorso, por uma culpa. O filme mostra isso, e ele teve uma voz muito importante na discussão
da corrida armamentista que se seguiu à Segunda Guerra Mundial. Inclusive, no final dos anos 50, ele fez muitas palestras e discursos abertos contra a fabricação das bombas de hidrogênio, que são bombas muito mais poderosas que as bombas atômicas. Sempre defendeu de que deveria ter um comitê internacional que regulasse a utilização de armas do modo geral, mas principalmente desse tipo de armas atômicas e das bombas de hidrogênio para o mundo inteiro. Óbvio que isso causou uma revolta nos militares. Em 1954 armaram todo um circo, principalmente buscando justificativas no passado dele, onde ele teve algumas ligações com o Partido Comunista. Por mais que ele nunca tenha se vinculado ao partido, ele sempre esteve presente pela curiosidade que ele tinha das ideias, de querer entender o que essas pessoas lutavam, por que eles lutavam, o como isso afetava outros países. Eles falam um pouco da situação que tinha na Espanha também na época, que ele até mandou dinheiro para ajudar as pessoas lá. Mas todas as ligações com seu irmão, que era no Partido Comunista, a cunhada, uma mulher que ele teve um caso em algum momento, que era do Partido Comunista, tudo isso foi trazido à tona para que em 1954 eles tirassem a carteirinha de sócio do governo, que na verdade é a habilitação de segurança que ele ganhou durante o Projeto Álamo, que era como quem diz que era uma pessoa leal aos Estados Unidos. O que os Estados Unidos fizeram foi dizer que ele não era mais confiável. Somente em 2022, 55 anos após a morte de Oppenheimer, é que os Estados Unidos revogou a decisão de 1954 e reafirmou a lealdade dele para o governo americano. Alguns contextos que você pode trazer de fora do filme, como saber um pouquinho da Segunda Guerra, saber um pouquinho da história do Oppenheimer, conhecer a história do Projeto Manhattan, o que levou os motivos mais dos Estados Unidos a atacarem o Japão com as bombas atômicas. Tudo isso traz um contexto mais legal para o filme se você vê antes. Mas não precisa se preocupar que o filme traz todas as informações, o filme contextualiza bem a época e os motivos de que tudo aconteceu da forma como aconteceu. Então dá para assistir o filme tranquilamente, mas né, conhecimento é sempre bom. Se quiser dar aquela lidinha básica para saber quem foi o Oppenheimer e tudo que aconteceu nessa época, é sempre bom. O que importa é que Christopher Nolan conseguiu e entregou para nós outro grande filme, com certeza vai ser um dos grandes filmes do ano aí. Eu saí completamente encantado, tô bem ansioso para assistir esse filme de novo, e ele estreia nesta quinta-feira em todos os cinemas. Vá no cinema assistir esse filme na melhor tela que você conseguir e depois volta aqui para nos contar o que acharam do novo filme do Nolan. A gente se vê qual cara dessa por aqui. Tchau, tchau.